Criminalização na aviação. Criminalização no voo 3054. O voo 3054 era um voo operado por uma companhia aérea brasileira com 181 passageiros, mais 6 tripulantes. Era um voo que saiu no dia 17 de julho de 2007 da cidade de Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, para São Paulo, aeroporto internacional de Congonhas. Era um dia muito chuvoso, a pista estava muito escorregadia. Isso foi reportado várias vezes por vários pilotos antes mesmo do acidente. O controlador de tráfego aéreo fez questão de enfatizar esse detalhe e o piloto também, ele teve essa informação repetida na informação ATIS, pista deveramente escorregadia. E a aeronave foi autorizada a realizar o pouso na pista 35 da esquerda do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Congonhas. Devido ao fato da pista estar muito escorregadia, os pilotos não conseguiram parar a aeronave. Ocorreu o que nós chamamos em inglês de overshoot, ou seja, a aeronave ultrapassou os limites da pista e veio a se chocar num prédio da própria empresa, da companhia aérea, que se encontrava no outro lado do aeroporto. Nesse acidente morreram todos os ocupantes da aeronave, 181 passageiros, mais os 6 tripulantes e ainda 12 pessoas que se encontravam no prédio da companhia aérea. Um dos problemas é que a aeronave ela estava com o reverso travado. E por conta disso, a empresa achou por bem desativar o reverso, travar o reverso. É aquilo que nós conhecemos, que foi largamente divulgado na mídia como o reverso pinado. O reverso ele é um dispositivo que tem a finalidade de reduzir a velocidade da aeronave durante o pouso. A finalidade é de encurtar o pouso. Com o reverso, a aeronave ela consegue realizar um pouso no menor espaço, numa menor distância de pista. Em julho de 2011, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia acusando algumas pessoas envolvidas nesse acidente. Na verdade, são 3 pessoas, são 3 profissionais ligados diretamente à atividade aérea. Vamos ver quais são eles. Uma das pessoas acusadas é a diretora da ANAC à época do acidente. Também foi denunciado o diretor de segurança de voo da companhia aérea envolvida no acidente, o que nós conhecemos como o safety da companhia. E também o vice-presidente de operações da companhia aérea. Agora vamos ver quais foram as acusações que o Ministério Público Federal imputou a cada um deles. Todos eles foram responsabilizados a título de culpa por ter colocado a aeronave em risco, exposto a perigo a aeronaves alheias, mediante culpa. Na visão do Ministério Público Federal, os 3 profissionais envolvidos nesse acidente, que foram acusados, eles incorreram no crime 261 do Código Penal Brasileiro, que trata da exposição a perigo de aeronaves, tendo conhecimento das péssimas condições de atrito e frenagem da pista principal do aeroporto de Congonhas, especialmente em dia de chuva. Na visão do Ministério Público Federal, a diretora da ANAC, à época do acidente, ela expôs a perigo a aeronave alheia na modalidade de imprudência, pois ela liberou a pista principal do aeroporto sem a realização do serviço de grooving e também sem realizar formalmente uma inspeção após o término das obras da reforma. Dias antes do acidente, a pista principal do aeroporto de Congonhas passou por uma reforma. E, na visão do Ministério Público Federal, esta reforma ela não foi totalmente concluída, pois faltava aquele elemento que foi largamente divulgado na imprensa, que é o grooving. E também a diretora da ANAC, ela deixou de fazer uma inspeção para avaliar a conclusão da reforma.
Nesse sentido, o Ministério Público entendeu que ela deu causa ao resultado e, por isso, ela foi denunciada por esse acidente. Eis aí o grooving. Grooves são ranhuras que têm a finalidade de evitar que a aeronave venha a se escorregar. Tem a finalidade também de aumentar o atrito da pista e também permitir que a aeronave ela realize um pouso utilizando a menor distância possível da pista. Tem também a finalidade de evitar que a aeronave venha a se escorregar. Na visão do Ministério Público Federal, essas ranhuras eram muito importantes para que o acidente pudesse ter sido evitado. Como a diretora da ANAC liberou a pista para operações de pouso e decolagem sem essas ranhuras, que nós denominamos grooving, entendeu o Ministério Público que ela deverá responder por esse fator que contribuiu para o resultado. Quanto ao diretor de segurança de voo da companhia aérea, que nós chamamos de safety da companhia, na denúncia, o Ministério Público capturou as seguintes condutas. Não tomou providências para que as aeronaves fossem redirecionadas para o outro aeroporto. É o seguinte, o Ministério Público entendeu que a pista estava perigosa, estava escorregadia e a aeronave envolvida no acidente tinha um problema técnico, que era o reverso pinado, e diante dessas condições, deveria, na visão do Ministério Público Federal, o diretor de segurança da companhia, o safety, impedir que as aeronaves fossem para o aeroporto de Congonhas naquelas condições. Deveria e tinha a obrigação de fazer com que a aeronave viesse a se desviar para um outro aeródromo que oferecesse maior segurança. Também entendeu o Ministério Público Federal que o diretor de segurança deixou de divulgar aos pilotos da empresa que o procedimento de operação com o reversor desativado ou pinado da aeronave Airbus havia sido mudado. Interessante ressaltar que o Ministério Público Federal entendeu que o diretor de operações não divulgou de uma forma ampla e precisa a mudança do procedimento em relação à aeronave com motor pinado. Vai aqui um alerta para os diretores, para os gerentes, os responsáveis para o departamento de operação das companhias aéreas. No sentido, quando um procedimento ele for alterado, quando um procedimento ele requer uma ampla divulgação, cabe aos diretores de operação fazer com que essa informação seja devidamente esclarecida para os operadores. Entendeu o Ministério Público Federal que a maneira com que foi divulgada esta mudança não foi o suficiente para que todos os pilotos tivessem ciência do novo procedimento. Então, a maneira, o e-mail, boletins, assinatura, essas condições são imprescindíveis para que possamos assegurar a assertividade das operações. Entendeu o Ministério Público que o modo que o diretor de segurança agiu não foi o suficiente para que os pilotos, toda a tripulação, estivesse preparada para desempenhar com segurança em relação a esse assunto. Por isto, o diretor de segurança, o safety, deverá responder a maneira com que ele divulgou, a maneira com que ele se assegurou a respeito dessas informações. Entendeu também o Ministério Público Federal que o diretor de segurança de voo, o safety da empresa, deve responder por esse acidente na modalidade de negligência, pois não fiscalizou o comportamento de suas tripulações, deixando de acompanhar e verificar eventuais tendências. Aqui vai um outro alerta para todo o pessoal envolvido na divisão, no departamento de operação das companhias aéreas. Não basta apenas mudar um procedimento, não basta apenas informar a respeito de um novo procedimento, de uma nova mudança, instruir ou treinar. Cabe também a responsabilidade de checar, averiguar se esse novo procedimento
está sendo executado pela tripulação. Neste caso, o Ministério Público Federal entendeu que o diretor de segurança de voo não acompanhou. Ele tinha obrigação, ele tinha o dever de realizar esse acompanhamento. Como não fez isso, não checou se as tripulações estavam voando de acordo com o novo procedimento, deverá também responder pelo acidente na modalidade negligência. O vice-presidente de operações da companhia aérea também ele foi denunciado e em 2 tópicos apenas, ao invés de 3, como foi o safety da empresa. Quais foram esses 2 tópicos? Porque não tomou providência para que as aeronaves fossem redirecionadas para outro aeroporto. E também deixou de divulgar aos pilotos da empresa que o procedimento da operação com o reverso desativado da aeronave Airbus 320. Então, por esses 2 motivos, juntamente com o diretor de segurança, o safety, deverá também o vice-presidente de operações responder por este acidente. Responder penalmente, criminalmente falando. Conforme falamos anteriormente, essas 3 pessoas deverão responder pelo acidente do voo 3054, entendendo o Ministério Público que eles incorreram no artigo 261 do Código Penal brasileiro, expondo a aeronave alheia a perigo. Bem, pessoal, não sabemos se esses profissionais serão considerados inocentes ou culpados por esse acidente. No entanto, eles deverão responder por essas perguntas, por essas acusações realizadas, feitas, apresentadas pelo Ministério Público Federal. Para que encontre uma justiça, e é o que espera toda a comunidade aeronáutica, como também a comunidade jurídica, há necessidade de um advogado que conheça nos detalhes toda a ciência voltada à atividade aérea, como também a ciência voltada à atividade jurídica. Caso queira conhecer mais detalhes sobre o histórico deste acidente, como também todo o desenrolar jurídico desse acidente, acompanhe os nossos cursos, acompanhe os lançamentos dos nossos livros que tratarão desse assunto. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo.